outubro eu fui visitar o Guruji no Ashram do Texas. E aí toda tarde ele fazia uma palestra. E aí chegaram um dia e anunciaram, falaram, hoje ele não vai fazer palestra. Hoje nós vamos exibir um filme. Eu fiquei meio desanimado, falei, filme? O Guruji não vai falar, vou assistir um filme? E era um filme de um santo. O filme chama O Santo Relutante. É a história de um santo que chama São José, da Itália, de Cupertino. Falei, se o Guruji não for, tá, eu não vou ficar assistindo um filme, eu vou meditar. Mas eu falei, talvez ele esteja, né? Eu falei, de qualquer jeito eu só vou confirmar se ele tá lá. Aí quando eu cheguei, ele estava sentado lá para assistir o filme. Tudo bem. E aí eu comecei a ver o filme, era um filme em preto e branco bem velho. Mas aí eu comecei a ficar interessado. E o filme começou a ficar realmente interessante, marcante. Eu não vou contar o filme inteiro, mas era esse Giuseppe, ou esse José, ele era todo destrambelhado. Ele não sabia nem quase ler e escrever, ele não ia bem na escola, ele ia arrumar emprego, ele perdia, ele era realmente raro. E aí a mãe dele não sabia mais o que fazer com ele. Aí ela chamou o irmão dela, que era o tio dele, que era dono não, mas guardião de um monastério franciscano. E de um jeito ela conseguiu convencer a levarem ele para o monastério. E aí, quando chegou no monastério, ele só fazia arte lá, quebrava as estátuas e era só arte, só estrago. E eles não sabiam mais o que fazer com ele. E aí falaram: o único lugar para a gente não mandar ele embora, deixa ele no estábulo. E aí ele começou a cuidar do estábulo. Cuidar não, porque o estábulo virou também uma bagunça. E aí chegou um, um bispo, que era o vigário geral, para fazer a inspeção anual do monastério. Estava todo mundo preocupado. Falou: se ele chegar lá. E aí ele ficou feliz, viu os vinhedos, ele viu as oliveiras, ele estava admirado. Ele sentiu o cheiro de esterco. Ele falou: onde é o estábulo? Ele disse: não, 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 Vossa Excelência, vamos ver agora as frutas. Não, não. Onde é o estábulo? Aí chegou lá, estavam os porcos junto com as vacas, com as galinhas. E aí esse bispo falou: não parece tão organizado aqui. Quem é o responsável? Aí esse monge chefe falou: é meu sobrinho. E eles começaram a ouvir um ronco de lá de dentro. E ele falou: da onde é isso? Aí o outro monge, que era auxiliar desse chefe, falou: ah, não, são os porcos. Falou: deixa eu ver esses porcos. Aí ele entrou dentro do estábulo, tinha um monte de feno e só os pés desse José para fora, roncando. E aí o monge guardião, que era o tio dele, falou: Vossa Excelência, eu vou cuidar disso. Ele chegou e começou a chutar ele. Acorda, acorda! E ele acordou cheio de palha na cabeça, nem sabia o que estava acontecendo. Ele falou: se explica agora. Na frente do bispo e de todo mundo, estava a comitiva inteira. E ele começou a olhar para o bispo, e quando ele olhando para o bispo, saiu um balido. Balido é de ovelha, né? E aí o bispo olhou para ele, sorriu e falou: sério? Ele riu e falou: é. Ninguém entendeu nada. Ele estava dormindo dentro desse monte de feno porque a ovelha tinha dado a luz. E ele ficou a noite inteira cuidando dos pequeninhos. E aí todo mundo tá virado querendo pegar ele pelo pescoço e o bispo falou: olha só. Aí foi lá: deixa eu ver. Aí pegou o cordeirinho na mão, os pequeninhos, e aí começou a acariciar e ninguém entendia nada. E aí o bispo falou:
Esse é o verdadeiro seguidor de São Francisco. Vocês deveriam se espelhar nele. Ninguém acreditava. Não importa essa sujeira. Por quê? Porque ele se decidiu pela coisa mais importante. Ele está muito ocupado. Vocês todos limpem esse estábulo. E aí, quando ele estava acariciando, ele falou assim: quem de vós que tivesse 100 ovelhas e uma se desgarrasse, não ia buscá-la? E aí esse José que estava olhando para ele, ele não entendeu nada. Ele falou: o que é isso? Ele falou: Lucas. Ele falou: Lucas? É, o Evangelho de Lucas. E aquilo lá foi tão marcante para ele que ele foi a única parte de toda a Bíblia que ele decorou, que ele lembrava. E esse bispo gostou tanto dele, falou: você deveria tentar passar no teste para padre. Ele falou: padre, não sei nem ler nem escrever. Ele falou: isso aí é para qualquer estúpido faz, mas o chamado é para poucos. E aí começaram a preparar ele para o chamado, para o treino. E ele morrendo de sono, as pessoas lendo a Bíblia, ele falava: repete para mim agora João capítulo 1, versículo 15. Aí ele falava: quem de vós com 100 ovelhas? Não, isso é Lucas. Ele só lembrava disso. Qualquer parte, aí todo mundo, todos os professores desistiam dele. Aí chegou lá no teste, no dia do teste. Ele foi lá. Aí o outro bispo avaliando. Chegou a hora dele. Ele falou: Giuseppe, você, como candidato a padre, deveria conhecer a Bíblia completa de cor. E os 4 evangelhos são o essencial da Bíblia. Então, agora, por favor, você vai ter que me falar. Ele começou a abrir. Recita para mim, por favor. Ele já estava de cabeça baixa e falou: Lucas capítulo 15. Ele olhou: o quê? Ele falou: Lucas. Ele falou: Lucas. Ele não acreditava. Ele falou: você conhece ou não Lucas? Ele: Lucas capítulo 15? O bispo: é. Sim. Então recita. E ele começou a falar. Era a única coisa que ele conhecia da Bíblia. E aí o bispo falou: chega, chega. Ele não parava de falar até acabar o. E com isso, com esse, ele foi aprovado. A história segue. Tem umas outras coincidências depois, mas e essa história é linda, mas eu lembrei dessa história porque quando eu estava pensando nela, eu pensei nessa passagem do, do pastor e das ovelhas. Eu vou ler para vocês. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: esse homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, põe-na nos ombros, cheio de júbilo. E voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o trecho que chama Parábola da Ovelha Perdida. É Lucas, capítulo 15, segundo Giuseppe. E só voltando um pouco para esse. E o Guruji estava sem piscar quase, assistindo. E depois ele me falou que ele já assistiu mais de 25 vezes esse filme. Ele fica assistindo e assistindo, ele sabia tudo de cor. Então aqui Jesus fala
da ovelha perdida e fala dessa atitude de um pastor que tem 100 ovelhas, ele deixa as 99 e vai buscar uma. O primeiro, o que será que isso quer dizer para a gente? Todos têm uma importância, e não importa se a gente estiver perdido. Deus está sempre olhando por nós. Deus está sempre buscando e ansioso para encontrar a gente. Normalmente, ou na verdade sempre, no mundo, a gente sempre tem restrições com as pessoas. A gente tem que mudar o nosso jeito, porque senão aquela pessoa vai se ofender. Você tem que esconder aquilo, porque senão a outra vai ficar chateada. Você não pode dizer aquilo, porque senão você pode perder aquela pessoa. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Sim ou não? Essa é a nossa relação no mundo. Mesmo uma pessoa que você conheça há anos e vive junto com intimidade, você não pode se abrir 100% com uma pessoa. Ninguém. Não importa, você pode ter 100 anos de casado, conhecer aquela pessoa, sempre tem alguma coisa que é dela. Sim ou não? Hum, Mas e com Deus? Não existe isso. O que ele está dizendo aqui? É incondicional. Essa palavra é incondicional. Não importa o que você tenha feito, não importa se é bom ou ruim, não importa se isso vai chocar o mundo, não importa se aquilo lá foi terrível na sua vida, não importa se você é um pecador ou um publicano, não importa. Deus, o pastor, está te procurando. E ele não se importa com isso. A única coisa que ele quer, quero minha ovelha de volta. Será que isso não deveria ser um grande, algo reconfortante para a gente de pensar nisso? Que é isso que eu busco, que é aceitação, isso que eu busco, que é acolhimento, isso que eu busco, que é proteção e compreensão, ninguém no mundo pode me dar. Eu posso receber um pouco, mas ninguém no mundo pode dar. Mas alguém além do mundo pode me dar. Aquilo que eu estou buscando no mundo e que eu me frustro por buscar no mundo. Vamos supor, eu confio muito nessa pessoa. E aí naquele dia você precisa de um abraço, de uma aceitação, aí você vai falar com essa pessoa, ela te critica. Ou você vai precisar de algum apoio, ou aquela pessoa precisa de mais apoio, você não tem apoio. Então, faz parte da relação humana, faz parte da natureza humana essa instabilidade. Faz parte. Cyril Teshard falou, a mente humana is unreliable. Ela não é confiável até a realização. E isso quer dizer para a nossa mente e a mente dos outros. Se a nossa mente, a gente sabe, ela não é instável. Hoje você está bem-humorado, amanhã você está mal-humorada. Hoje você está feliz, amanhã você está com raiva. E assim segue. Se a nossa mente é instável e nem mesmo nós podemos confiar nas nossas mentes, como você vai poder depositar todas as suas fichas na mente de alguém? Não é para você viver desconfiado, mas você tem que entender. Cada um de nós tem as limitações. E é por isso que todos nós construímos rótulos, construímos personagens para ser aceitos. Mas será que para Deus a gente precisa de um rótulo? Será que para Deus a gente precisa de um personagem? Será que para Deus você precisa rir quando você não quer rir? Será que para Deus você precisa se fazer de uma pessoa que você não é? Não. Zero. Ele te aceita 100% como você é. Você erra. E daí? Você fez coisas terríveis? Não importa o que aconteça, ele vai estar te buscando. Não importa o que aconteça, ele vai estar te acolhendo. Será que isso não é algo para a gente pensar? E para estabelecer uma relação com essa presença que vai te abraçar e vai te aceitar sempre, independente do que você tiver feito, independente da sua situação, independente dos seus pensamentos, independente de qualquer coisa? Mesmo se o mundo estiver te criticando, se o mundo quiser te exonerar, mesmo se todo mundo for contra você e te rejeitar,
tem alguém que nunca vai te rejeitar. Tem alguém que nunca vai virar as costas para você. E esse alguém é Deus. Ou esse alguém são os mensageiros dele, como os nossos mestres, como Jesus. Será que não seria algo para a gente pensar e aumentar um pouco essa relação, onde você pode ser 100% de quem você realmente é? Deus está sedento por esse amor. Deus está louco para encontrar essa ovelha. E nós somos essa ovelha. É dito que, na verdade, Deus, ele está sedento, ele está desesperado para achar essa ovelha. Não somos nós, na verdade, segundo os mestres, que estamos realmente buscando incessantemente o amor de Deus. Eles falam que é o oposto. Deus está mendigando e falando: eu preciso encontrar, eu preciso achar esse amor. E ele está suando para isso. Mas ele não desiste. Tinha uma vez o Yogananda, ele tinha um residente lá do monastério. Mas ele começou a ter umas companhias e ele começou a se contaminar um pouco por outras ideias. E ele começou a se revoltar no monastério, começou a tratar mal o Yogananda, começou a realmente ser grosso e brigar com todo mundo. Até que um dia ele chegou e falou: eu vou embora desse. Ofendeu todo mundo e foi embora do monastério. As pessoas ficaram aliviadas e o Yogananda ficou arrasado. No dia que ele foi embora, o Yogananda saiu do monastério e foi nas árvores lá fora, sentou embaixo de uma árvore, sem comer, sem beber, sem fazer nada. Ele ficou o dia inteirinho embaixo daquela árvore, fazendo o quê? Orando para Deus para trazer de volta a ovelhinha dele perdida. Yogananda. Ficou orando, e orando, e orando, e orando, e orando. O que aconteceu no final do dia? Ele voltou. Esse discípulo. Esse discípulo voltou e falou: mestre, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu não sei de onde veio essa decisão, eu não sei o que eu fiz. Você me aceita de volta? Você já sabe o final da história. De volta. Ovelha desgarrada. Uma vez eu estava a gente estava fazendo uma peregrinação na Índia, em 2011. E um dos residentes, aliás, ele era o coordenador do Balashtan, do orfanato. Ele foi junto. E no meio da viagem de volta, ele estava aficionado, ele estava por um lugar nos Himalaias. Ele desceu do trem sem avisar ninguém, voltou para os Himalaias. Ficou 2 ou 3 semanas sem avisar ninguém, dentro de uma caverna meditando. Sem tomar banho, comia umas frutas, todo mundo desesperado. O Balashran virou um caos, que ele coordenava. O Guruji falou: cadê ele? Ninguém achava ele. Aí depois desses dias ele apareceu, encardido, porque ele só tinha aquela roupa, encardido, descalço. Apareceu no Asha, uma cara de coitado. E o Guruji olhou para ele, tava todo mundo ensandecido com ele. Aí ele foi se curvar, o Guruji falou: primeiro, levanta e vai tomar um banho, você tá fedido. Aí ele foi lá, tomou um banho. Aí quando ele voltou, o Guruji falou: agora chama todo mundo. Falou: ixi, agora ele vai acabar com ele. Sabe o que o Guruji fez? Falou: agora segura suas 2 orelhas e levanta e abaixa na frente de todo mundo aí. Ele começou a levantar e abaixar. E sabe o que o Guruji fez? Começou a gargalhar. Falou: olha só, olha que palhaçada ele está fazendo. Era uma coisa realmente muito grave. Trouxe um desequilíbrio em várias partes. Todo mundo preocupado. A família dele lá no Ashram falou: o que vocês fizeram com meu filho? E aí sabe o que o Guruji fez? Depois que ele acabou de fazer essa graça na frente de todo mundo, ele falou: agora vamos. Eu tenho que ir para o programa, você vai comigo? O Guruji colocou ele de atendente pessoal dele por
Meses. Por quê? Ovelha desgarrada. Por quê? Amor incondicional. Ele falou, ele precisa estar mais perto de mim. Ele acha que talvez ele precisa sentir um pouco mais o meu amor para entender. Deus está sempre procurando, sempre buscando a gente. No Bhagavatam tem uma metáfora, eu já falei isso algumas vezes. Tem a relação entre Deus e o devoto. É uma vaca cheia de leite e um bezerrinho faminto. Quem é a vaca cheia de leite? Hum? Deus? Não, é o devoto. Quem é o bezerrinho sedento e chorando? Deus. E o que é o cheio de leite? É o amor. Deus está morrendo de fome, igual um bezerro e chorando. Alguém me dá comida, alguém me oferece amor. Será que a gente vai alimentar ou não? Então Deus é o pastor. Os mestres são os pastores e estão buscando, buscando. E quem eles estão buscando? Quem são as ovelhas desgarradas? Nós? Mas lembra que aqui nessa passagem, quem eram as ovelhas desgarradas? Pecadores. Nós somos pecadores ou não? Sim? Ok, depende. Depende. Pecador será que é só aquele que cometeu adultério, ou as prostitutas, ou os cobradores de impostos? O que será que é pecado? O que é pecado? Em sânscrito, a gente já ouviu isso também aqui. De uma maneira curiosa, pecado, a palavra pecado é papam. Papa. Papa é pecado. E o que significa papa ou papam? Aquilo que te faz cair. O que te faz cair na vida? E o que significa te faz cair? Se te fazer cair, significa que você está em algum lugar em cima. Você está no alto e você caiu. Você não consegue cair se você está lá embaixo. Onde a gente está? Ou onde a gente deveria estar? No alto. E o que te faz cair? A ignorância. Toda vez que você esquece da sua natureza divina, toda vez que você esquece de quem você é, toda vez que você esquece de Deus, você caiu. E toda vez que você caiu, você é um papi. Papi, mas não de pai. Pecador. Então, o pecador é muito mais abrangente. E sabe por que você esquece de Deus e isso te faz cair? Porque tudo que você faz na vida e esquece da presença de Deus, ou esquece da alma em você, você está criando apego, você está criando desejos, você está criando expectativa, você está criando frustração, você está criando emoções e você está se conectando com a ignorância. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai te fazer cair. Então, nesse conceito, nós somos pecadores. Por quê? Quanto tempo a gente se lembra de Deus durante o nosso dia? Quanto tempo a gente se lembra de Deus em nós, ou de oferecer para Deus, ou lembrar? O tempo inteiro? Não. Então, se não é o tempo inteiro, a gente continua tropeçando. E é para esses que Jesus está buscando, esses que os mestres estão buscando. Nenhum ser humano chega perto desse amor incondicional, dessa busca. Não importa o que aconteça. De todos os seres humanos, o que mais se aproxima desse é a mãe, desse amor incondicional. O filho pode ter feito que seja o que for. É o meu filho. Ela vai arrumar um jeito de arrumar uma desculpa, vai arrumar um jeito de ajeitar as coisas para que
Ele continue sendo o filhinho dela, não importa o que ele tenha nas visitações nas cadeias de final de semana, aquelas filas grandes de manhã, qual é a maioria? O que é a maioria lá? Mãe. Mas ainda assim é condicional. É condicionado esse amor. É o mais próximo de todos desse amor, mas ele ainda é condicionado. Uma mãe vai amar o filho desse jeito, mas o filho do vizinho não vai ser a mesma coisa, vai mudar. Esse amor é incondicional. Deus está buscando. Deus está oferecendo para cada um de nós, chamando cada um de nós. E a condição não é o seu grau de ignorância, não é o seu grau de pecador. Aqui, os fariseus estavam chamando um punhado de pessoas que estavam próximas a Jesus de pecador. Mas quem estava mais longe de Deus? Será que eram esses publicanos e esses cobradores de impostos e prostitutas? Ou será que eram esses fariseus que estavam mais longe? Nessa perspectiva de esquecer Deus, quem estava mais longe de Deus? Eles estavam só criticando os outros e esses outros, o que eles estavam fazendo? Buscando. Eles estavam buscando, ok, eu não sou a pessoa mais correta, eu não sou a pessoa mais pura desse mundo, mas eu quero mudar. Então, essa é a condição. O amor divino, ou essa presença divina, está buscando a todos. E qual vai ser a diferença? A diferença vai ser: você vai aceitar ou não? Você vai abrir a porta para ele ou não? Olha essa foto. É o pastor. Ele está com um cajado na mão. E onde ele está buscando a ovelha? Dentro de uma casa? Uma ovelha não podia ter entrado numa casa. E ele está batendo. Ele não quer saber se aquela pessoa lá dentro era um pecador ou se era isso ou aquilo. Ele está batendo e chamando. E sabe o que isso significa? Não tem fechadura fora, não tem maçaneta fora. A porta só pode abrir pelo lado de dentro. Então, não importa o que você tenha feito, não importa o seu estado, não importa o seu grau de ignorância ou de pecado, para ele não importa isso. O que importa? Se você quer abrir a porta ou não. Essa vai fazer a diferença. Deus, ele colocou uma coisa no mundo. Eu tenho certeza que ele se arrependeu de ter feito isso. E ele criou uma coisa que chama livre-arbítrio. Vixe, é livre-arbítrio. E sabe o que significa livre-arbítrio? Você tem o poder de decidir se você quer abrir a porta ou não. Jesus não vai pegar esse cajado e usar de pé de cabra e abrir a porta. Ele vai respeitar, ele vai bater, ele vai bater. Não foi dessa vez. Eu vou voltar, mas não foi agora. Então a pergunta para cada um de nós é: você está abrindo a porta? Sua porta está aberta para essa presença divina ou não? No dia a dia? Não é só agora assim, minha porta está aberta. Mas qual é a sua atitude durante o dia? Você está aberta realmente, ou aberto para essa presença divina entrar? Para esse amor tomar conta de você? Não é que Deus te esqueceu. Lembra, ele nunca vira as costas. Se a gente não está sentindo a presença divina em nós, esse amor incondicional, esse acolhimento perfeito, nós estamos com as costas viradas para Deus. E a gente tem que mudar isso. E é para isso que serve a nossa vida. A gente está buscando isso. E Ele está buscando mais ainda do que nós. O que falta? Falta esse encontro. E esse encontro depende de nós. Até quando a gente vai deixar esse bezerro berrando e berrando e berrando de fome? Quanto tempo a gente lembra de Deus durante o nosso dia? Ele está batendo. A batida dele é essa respiração que entra agora na sua narina. Se você lembra da presença de Deus nessa respiração, você abriu a porta. Se você está fazendo uma atividade e lembra dele, você abriu a porta.
Se você tenta lembrar dele enquanto você está comendo, enquanto você está vivendo, você abriu a porta. Quantos durante o nosso dia a gente quer abrir a porta para Deus e receber esse acolhimento? E o que isso quer dizer para nossas vidas? Não é só essa atitude de abrir a porta, mas se nós somos os herdeiros de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança, nós somos essa centelha divina. Se Deus, ou se esses mensageiros de Deus, têm esse amor incondicional e estão prontos para acolher de qualquer maneira, como deveria ser as nossas vidas no mundo? Como deveria ser a nossa atitude no mundo? Hum? Será que a gente acolhe todo mundo dessa maneira? Será que a gente aceita todos de uma maneira incondicional? Mas a gente não tem condições de ser assim ainda. Ainda. O mais importante dessa sua frase é o ainda. A gente não tem condições de ser dessa maneira. Se alguém te estapear, Jesus falou, oferece a outra face. Talvez a gente não consiga fazer isso agora. Se alguém te ofender, perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Mas será, mesmo não tendo condição agora, será que isso não pode ser um ideal para a nossa vida? Esse é o mais importante. Será que você quer ser dessa maneira? A gente quer receber esse acolhimento incondicional, esse amor e essa compreensão. Mas será que a gente não pode, como filhos, herdeiros e herdeiras do divino, pelo menos colocar isso como uma meta nas nossas vidas? Qual que é a nossa natureza? É sempre de julgar, sempre de punir, sempre, não é sempre, mas a grande maioria das vezes. Porque é baseado no que eu recebo. Essa pessoa me tratou mal, eu vou tratar ela mal. Essa pessoa me fez isso, eu vou fechar a porta. Mas será que essa é a nossa herança divina? Então, isso aqui não é só para a gente entender o tamanho do amor de Deus e do acolhimento e do estado puro e incondicional dessa busca de Deus. Mas isso deveria fazer a gente pensar em como a gente deveria se relacionar no mundo, como sendo herdeiros de Deus. Nós somos todos imperfeitos. Nós estamos cheios de falhas e cheios de coisas que não são positivas. Nós somos as ovelhas desgarradas, mas ao mesmo tempo nós somos herdeiros desse tesouro. Pelo menos tentar. Isso é a nossa parte. Eu vou compreender um pouco melhor essa pessoa. Eu vou entender um pouco melhor essa situação. Eu sou herdeiro. Eu vou tentar. Gandhi falava: odeia o pecado e não o pecador. Então, como é a nossa reação? Como é a nossa atitude no mundo? Eu estou refletindo essa herança divina? Isso também é abrir a porta. Como é a minha capacidade de perdoar? Qual é a minha capacidade de tolerar? Qual é a minha capacidade de me acomodar, de me ajustar? Pequena ou grande? Isso vai dizer se eu estou chegando mais perto dessa herança ou não. Eu estou longe do ideal. E daí? Se ele me aceitou como eu sou, por que eu vou me preocupar? Eu vou seguir tentando fazer a minha parte. Eu vou tropeçar? Constantemente. Eu vou esquecer? Constantemente. E daí? Eu vou seguir. Eu vou fazer a minha parte. Isso vai ser uma grande abrir de portas. Deus ou os mestres ou Jesus olhando e falando, mesmo com todos esses defeitos, mesmo com todas essas fraquezas, ela está tentando. Eu lembrei agora de um ensinamento do Swami Satyananda, que também era de 99 e 1. Swami Satyananda falava, se uma pessoa, dentre 100 qualidades, 99 forem negativas e uma for positiva, onde você deve ir? Nas 99? Ou deixa as 99 e vai buscar aquela uma? Vai buscar aquela uma. Essa é a outra atitude. Você quer ser um pastor, um bom pastor? Você é filho do pastor divino, da pastora divina. Você também tem que ser um bom pastor.
E o que significa isso? O que significa esse ensinamento do Swami Satyananda e o que significa a ovelha perdida nesse caso? Não fica buscando defeito nos outros. Não leva a sua cabeça para as negatividades. E sim, a grande maioria tem um monte de negatividade e talvez tenha um pouco de positividade. Qual é a nossa missão como herdeiros do pastor divino? A ovelha desgarrada, não as 99. Encontra essa boa qualidade. Coloca sua mente nessa boa qualidade. Por quê? Porque aquilo que você está encontrando nos outros, você está alimentando a sua mente. Aquilo que você está acostumado agora a perceber, e lembrem, pensem nas suas próprias vidas, nas nossas próprias vidas. Nós somos muito hábeis em ver esses defeitos. Nós somos muito hábeis em encontrar os 99 e ignorar o 1. E se a gente faz isso, nós não somos pastores e nós não somos os herdeiros. Gradualmente, sua mente começa a acostumar com esse padrão de enxergar negatividade. E o que vai acontecer? Você vai ver negatividade em tudo. E a sua própria vida, segundo os mestres, vai se tornar só uma negatividade. A gente quer positivo, a gente quer o bem, a gente quer a luz. E a gente fica catando enrosco e negatividade nos outros. Isso é horrível. E isso é um hábito comum e infelizmente aceitável, mas não numa perspectiva espiritual. Uma vez estava Duryodhana. A gente falou ontem da guerra. Duryodhana e Yudhishthira, que era o irmão mais velho de Arjuna, que é considerado a pessoa mais correta que existiu até hoje. E eles estavam numa aula. E o professor deles, Drona, falou: vocês dois têm uma missão. Duryodhana era do exército inimigo, mas eles eram da mesma família. Drona falou: vocês têm uma missão. Saiam pelo reinado e vocês agora têm que me trazer a melhor pessoa que vocês encontrarem. E aí os dois saíram. Voltou Duryodhana sem ninguém. E aí Drona perguntou para ele: Duryodhana, fez a missão? Buscou a melhor pessoa? Duryodhana falou: sim. Falou: e por que você veio sozinho? Ele falou: porque eu andei pelo reinado inteiro e todo mundo era terrível. Todo mundo era cheio de falha, cheio de defeito, cheio de negatividade. Então eu cheguei a uma conclusão: eu sou a melhor pessoa desse reinado. E o Drona falou: uau, incrível! Incrível! Orgulho de ser humilde. E aí, depois de um tempo, voltou Yudhishthira, sozinho também. E Drona falou: e agora, Yudhishthira? O que aconteceu? Buscou as pessoas? Sim, e por que você voltou sozinho? Eu andei lá no reinado. E sabe o que eu percebi? Todos só têm boas qualidades. Todos só são pessoas exemplares. Eu cheguei a uma conclusão. Todos são as melhores pessoas. E sabe a conclusão que eu tive? Eu sou a pior pessoa desse reinado. E eu não conseguia trazer todos, porque era para trazer um, impossível. E eu percebi o quão inferior eu sou. Então eu não consegui cumprir sua missão. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa perspectiva? Quando você vê uma pessoa que você enxerga primeiro, em que sua mente se fixa? E quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Ora para Deus. Entenda que isso é um veneno para a sua vida. A sua mente tem prazer em ver isso. A nossa mente tem prazer em ver defeito nos outros. Sabe por quê? Porque isso é um alimento para o ego. Quando a gente vê defeito nos outros, a gente, por uma ignorância pura, se sente superior.
O Yogananda falava disso. Você quer ser mais alto que alguém cortando a cabeça da outra pessoa. Isso é um veneno. Toda vez que você perceber essa atitude, ora para Deus e fala, por favor, tira isso da minha vida. Por favor, me liberta disso. Deus, me ensina a enxergar o positivo. Me ensina a encontrar essa ovelha, que eu não estou enxergando ainda, ela está desgarrada. Claro, se alguém te dá liberdade, se você tem responsabilidade como pai, mãe ou um professor, você tem que fazer isso, mas com a intenção de corrigir, de ajudar, de transformar, não de criticar e pôr para baixo. Mas mesmo quando você se comunicar com alguém, que você sentiu abertura para corrigir ou para apontar esse defeito, depois que você fez também, ora e fala, Deus, eu fiz minha parte, tira isso da minha cabeça. Chega. Eu não vou ficar falando, tá miserável, eu continuo igual. E não mudou. Eu falei, faz sua parte. Não polui sua mente. Sarada Devi, que era companheira de Ramakrishna, antes de deixar esse mundo, ela falou, se você quer ser feliz, se você quer ter paz nessa vida, não veja defeito nos outros. Não fica encontrando falha nos outros, porque a sua vida vai ser uma miséria. Pastores e pastoras, busca a ovelha desgarrada. Mesmo se for difícil, se esforce, você vai começar a encontrar coisas boas nos outros. E a sua mente vai começar a inclinar muito mais facilmente para o positivo. A gente está buscando Deus, que é o amor, que é a bem-aventurança, que é a pureza. Como a gente, buscando Deus, fica encontrando impureza, fica encontrando negatividade, fica encontrando pelo em ovo. É o oposto, é o oposto do que a gente está querendo. Vamos para um outro nível, nas nossas vidas. Relativo ainda a essa negatividade, antes do ponto das nossas vidas. E normalmente, quando algo é muito destacado na vida da outra pessoa, e você percebe, isso está dentro de você. Então normalmente é uma identificação. Só que poucos têm coragem de olhar para dentro de si e falar, eu vou mudar. E não vou ficar julgando e condenando aquela pessoa. Está conectado normalmente. Mas nas nossas vidas, o que significa deixar as 99 e sair buscando aquela desgarrada? Jesus falou em outro momento, orai e vigiai. A gente, no caminho espiritual, nas nossas vidas, a gente tem que estar sempre atentos. Isso é um bom pastor, cuidando o tempo inteiro das ovelhas. E quais são as suas ovelhas? Nossos pensamentos, nossas intenções, nossas emoções, nossas atitudes, nosso comportamento. O tempo inteiro essas ovelhas precisam ser cuidadas. E elas desgarram ou não? Vixe, Jesus falou de uma aqui porque ele é amoroso e não queria acabar com a gente. Mas elas se desgarram. Então você está com uma intenção boa, de repente chega um pensamento negativo e te tira da linha, desgarrou. Você é um bom pastor, presta atenção nisso, traz de volta. Nutre com pensamentos positivos, traz sua ovelha de volta para o bando. Você começou a sentir um pouco de raiva? Não, volta. A ovelha desgarrou. Volta. Faz parte, nós vamos ter isso. Mas é a diferença. Você quer mudar ou você quer seguir desse jeito? Se você é um bom pastor, você não deveria aceitar seguir desse jeito. Não quer dizer agora eu não tenho mais. Isso é ignorância. Eu tenho, só que eu vou cuidar. O bom pastor cuida. A ovelha vai esgarrar, mas ele cuida. Eu estou com ressentimento com aquela pessoa, eu vou fechar minha boca e eu não vou falar nada agora, depois vai passar. Como eu estou me comportando? Como estão minhas palavras? Como estão minhas atitudes? Como está o meu exemplo no mundo? Eu estou sendo um bom pastor das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos.
E a profissão de pastor é 24 horas por dia, o tempo inteiro. Se a gente não está atento, para onde nossa mente vai? Isso a gente já sabe. Ela vai para o negativo, ela vai para a dúvida, ela vai para o medo, ela vai para a insegurança, ela vai para o desejo, ela vai para o pecado, para baixo. Pastor, cuida, vigia o tempo inteiro. Não permite pensamentos negativos chegarem. Não permite que uma emoção negativa tome conta de você e você se torne essa emoção negativa. Não permita que essa cadeia, que gradualmente, de uma maneira muito traiçoeira e sutil vai chegando, tome conta de você. Isso é ser um pastor na sua própria vida. Cuida da sua própria vida, ao invés de ficar cuidando da vida dos outros. Seja um bom pastor da sua vida e não da vida do outro. Se você tem um filho, você tem que ser pastor dele, tudo bem. Mas a gente não é pastor dos filhos, a gente quer ser pastor do mundo. Seja pastor da sua vida. Cuida do seu rebanho, ele está desgarrado. Observa os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão se tornar suas palavras. Observa as suas palavras, porque suas palavras vão se tornar suas ações, atitudes. Observa as suas ações, porque elas vão se tornar seus hábitos. Observa os seus hábitos, porque eles vão se tornar seu caráter. E observa o seu caráter, porque eles vão se tornar o seu destino. Seja um pastor. Você quer uma vida melhor? Começa agora vigiando. Você quer transformar a sua vida? Olha para dentro e cuida de tudo que você tem aí dentro. Muda e melhora. Isso é ser um pastor nas nossas vidas. E é um trabalho muito emocionante. Não dá para descuidar. E isso é uma vida espiritual. Um caminho de meditação, um caminho espiritual, não é só meditar por meia hora e agora estou liberado. Não é só ajoelhar na igreja, orar um Pai Nosso e falar, agora deixa as ovelhas para lá, não quero saber. Trabalho integral de pastor, de pastorear. E o que significa ser pastor dentro da meditação? Significa ter pensamentos positivos ou não? Na vida, a gente tem que cuidar para negatividade não chegar. De substituir negativo por positivo. De se comportar bem. De ter emoções positivas, equilibradas. E na meditação, a gente tem que objetivar ter isso também ou não? Na meditação, você tem que se preocupar em ter emoções positivas, pensamentos positivos ou não? Sim? Não. Na meditação, qualquer pensamento é negativo. Mesmo se for um pensamento inspirador, se for um pensamento divino, é um pensamento negativo naquela hora. Por quê? Sua concentração se perdeu. Sua ovelha se desgarrou. Então, o que significa na meditação você cuidar do seu rebanho? Não perde sua concentração em Deus. Não perde sua concentração na meta, ou onde você estiver, seja no chakra, seja na luz e no som e na vibração, ou seja lá em cima. Se sua ovelha desgarrar, traz ela de volta. Isso é prática da meditação. Na Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 26. Krishna fala: toda vez que o fluxo dos seus pensamentos te tirarem da conexão comigo, te tirarem desse intento de meditar, traz de volta. Seja um pastor na meditação. Não permita seus pensamentos ficarem vagando para lá e para cá. Até pensamentos inspiradores são negativos durante a nossa meditação. Seja um pastor. Observe a sua meditação, como ela está. Quantas ovelhas fogem? As portas estão abertas. Então é o nosso trabalho, gradualmente, trazer esse estado de concentração, onde vai chegar um momento que nenhum pensamento vai se desgarrar. Tá bom, de novo a gente vai falar, meu Deus, está muito longe. Sim, não importa. A minha função é só tentar, mais nada.
Os mestres falam, se você perceber que sua meditação está muito agitada, muito extrovertida ou muito cheia de pensamentos, ora, fala, Deus, por favor, me ajuda. Eu estou tentando me conectar com você, mas esse rebanho não está me ajudando. Me ajuda a concentrar em você, me ajuda a ficar em você. Temos trabalho de pastor ou não? Lembra primeiro do amor incondicional, do pastor celestial. Lembra que é isso que a gente está buscando. Nosso coração, nossas vidas, a gente está sempre buscando alguém que possa acolher a gente desse jeito, aceitar a gente 100% do jeito que a gente é. Por que não se voltar para aquele que está batendo na nossa porta, tentando e mendigando e pedindo, para oferecer para a gente isso? Que a gente tente ser dessa maneira nas nossas vidas. Eu vou refletir esse amor incondicional, eu vou refletir esse acolhimento incondicional na minha vida. No nível que eu tiver agora, eu vou tentar. Eu não vou colocar minha cabeça em negatividade. Eu vou cuidar das minhas ovelhas. E eu vou, a partir de agora, me esforçar para encontrar o positivo nos outros. Todos os seres humanos têm os dois, positivo e negativo. É impossível um ser humano que tenha só negativo. Impossível. E é impossível um ser humano comum que só tenha positivo. Onde você quer colocar sua mente? Onde você quer colocar o seu coração e o que você quer trazer para a sua vida? Seja pastor e cuida da sua vida no dia a dia. Preste atenção nos seus pensamentos, palavras e ações. E seja pastor na sua meditação. Observe, ora, e se esforça. A gente está crescendo. Nós não somos perfeitos. Deus não quer nenhum perfeito. Ele estava feliz da vida com os publicanos, com as prostitutas, com os cobradores de impostos. A única coisa que ele quer é porta aberta para ele entrar. E isso a gente pode fazer, certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. Abre a porta da sua vida, do seu coração. Jesus está te chamando. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra descuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair para o campo buscar o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.
Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Ó Deus, ó Mestres, ó Cristo, ensina cada um de nós a compreender o tamanho do seu amor, o tamanho do seu desespero por abrigar cada um de nós de novo no seu colo, da sua necessidade de compartilhar o seu amor incondicional e transbordar nossos corações e vidas com esse amor. Abre nossos olhos para essa presença. Ensina, ó Mestre, a cada um de nós a viver dessa maneira no mundo, refletindo a sua presença. Dá força, coragem e clareza em cada passo das nossas vidas. Ó Deus, eu vou ser um bom pastor agora. Eu vou cuidar dos meus pensamentos, das minhas atitudes, das minhas intenções. Eu vou contribuir para um mundo melhor. Enquanto tiver uma respiração nesse corpo, eu vou continuar tentando. Não importa o quanto eu fracasse, não importa o quanto eu erre, não importa o quanto eu tropece. Eu vou continuar te oferecendo e lembrando de ti, até que eu me torne perfeito. Por favor, você me chamou, me guia, me protege. Não me deixa mais esquecer. Que as bênçãos de Deus, de Jesus e de todos os mestres permeiem nossas vidas. Que as palavras, que a vida e o ensinamento de Cristo se reflitam em transformação nas nossas próprias vidas. Que não sejam só teoria, que não sejam só uma escritura, mas que nós nos tornemos esses ensinamentos. Agradecendo a cada um de vocês pela presença, pela oportunidade, pela inspiração, me conectando a essa presença pura e divina, esse amor incondicional em cada um de vocês, eu me curvo a todos. Om. Amém. Obrigado a todos.